Todos com a paz do Senhor, amém? Deus abençoe cada um de nós. Vamos participar de mais um culto nessa noite, de oração e ensino da palavra de Deus, amém? Peço ao nosso irmão presbítero Euler que faça a oração iniciando o culto. Logo após a irmã Adriana estará louvando o hino da harpa, amém? Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos adorar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta hora, Senhor amado, queremos te dar graças por esse dia, por tudo bem que o Senhor nos fez, pela maravilhosa oportunidade de estar na tua presença, junto com os irmãos, aprendendo da tua palavra, reunidos. Abençoa, Pai, esse momento maravilhoso. Muito obrigado, Senhor amado. É um privilégio para nós estarmos aqui te agradecendo, recebendo o alimento espiritual junto com o teu povo. Te agradecemos e te louvamos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. A irmã Adriana. Vamos abrir as nossas harpas no hino de número 304. 304. Amém? Hino de número 304. Amém. Deixa eu abrir aqui. Pesando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz,
quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, a irmã, o Vitor Weber, em nome de Jesus, muito obrigado. Evangelista Sérgio, com a leitura oficial da palavra, amém? Amém, a paz do Senhor para todos. Amém. Ouvindo bem, Léo? Amém, então. Salmo de número 121. Salmo 121. Fazer a leitura aqui, um pouco diferente, essa revista, essa Bíblia. Amém? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem a salvação. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o seu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará também a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor, porque oramos a Ti e Te agradecemos por tudo, meu Deus. Sabemos que a nossa salvação, o nosso socorro, vem de Ti, meu Pai. Não é do homem, não é do amigo, não é do vizinho, mas a plena nossa salvação, o nosso socorro bem presente, vem de Ti, Pai amado. Que Tu possa abençoar grandiosamente a cada um dos Teus servos aqui presentes e de todos aqueles que estão chegando nesse momento para participar desta palavra, ouvindo, louvando e glorificando o Teu santo nome. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Muito obrigado, irmão Evangelista Sérgio, que Deus abençoe a vida do irmão, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Essa irmã Geni, que ore pelo pastor que estará ministrando o ensinamento de hoje, amém? Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome da Filha amada Jesus Cristo, estamos gratos a Ti, Pai Santo, por essa oportunidade de mais uma vez, Senhor, nos concedeu de ouvir a Tua palavra. Te pedimos nessa noite, Senhor, que Você venha abrir nosso entendimento, nosso coração, Pai querido. Usa o Teu servo grandemente, meu Pai, nessa noite, para que nós possamos ouvir e entender que essa palavra seja guardada nos nossos corações, no nosso entendimento. Amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmã Geni. Que Deus abençoe a vida da irmã grandemente, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo, com a palavra. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. E esta noite, Deus, através da sua palavra, dirigida pelo seu Espírito, possa trazer algo edificante
para que nós, nessa noite, possamos ser alimentados, para nós continuarmos a nossa jornada em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 ao 11. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 11. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Leremos o texto sagrado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação, porque nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a nossa consolação. Para a vossa consolação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Que Deus nos abençoe e que possamos, nesta noite, aquele que está em tribulação, em aflições, que esta palavra, nesta noite, possa trazer um renovo, possa trazer um conforto, que essa palavra, nesta noite, possa trazer uma renovação e um combustível a mais para nós seguirmos a nossa trajetória. O tema de hoje é o ministério da consolação. A igreja de Coríntios, na época de Paulo, apesar dela possuir todos os dons espirituais, essa igreja trouxe-lhe também um dos seus maiores desafios para o seu apostolado. Paulo teve muito trabalho para doutriná-la e também discipliná-la. Devido a problemas, e muitos, afetado pelo orgulho espiritual da igreja, pela divisão que havia
na igreja, quanta disciplina na manifestação dos dons espirituais, na ceia do Senhor. Então, era uma igreja muito problemática. Foi a igreja que deu mais trabalho ao apóstolo Paulo. Por outro lado, vemos o fundador dessa igreja passando por cima da arrogância e da ingratidão dos seus membros, que o levou a usar de misericórdia e praticar o ministério da consolação. Muitas das vezes, queridos irmãos, as tribulações, às vezes no ministério, na nossa liderança, em consequência de alguns, traz problemas, mas esses problemas, Deus é glorificado em tudo. Porque Paulo aqui, ele vai exercer, colocar em prática o ministério da consolação. Eu tenho aprendido ultimamente que muitas das vezes nós que ensinamos, nós que pregamos, que evangelizamos, alguma das nossas falas, às vezes somente teórica. Não estou falando que é inválida, mas o bom é você pregar alguma coisa em que você pratica, ou uma luta que você está sofrendo, em que você adquire a experiência, e ela é o indicativo maior e melhor para reafirmar, mediante a palavra do Senhor, aquilo que você está ministrando. Então, eu tenho aprendido isso, que as lutas que nós passamos, ela dá mais embasamento, mais sustentação na afirmação daquilo que você procura transmitir aos seus ouvintes. Consolação significa, é uma palavra que é do grego, que é paraklesis, que significa andar juntos, alívio, trégua no sofrimento, estar mais confortável, ou melhor, aquilo que nos torna mais relaxado no bom sentido, ok? Não é pejorativo, não, relaxado, mais tranquilo, mais acomodado. Assim como a igreja de Coríntios, a igreja atual, a igreja do momento, está passando por um processo de dificuldade, de esfriamento espiritual, muitas das vezes divisões, e são os problemas espirituais previstos escatologicamente pelas Sagradas Escrituras, devido também à abundância do pecado. Consequentemente, a ira de Deus, principalmente a igreja, porque quem muito é dado, muito é cobrado. Principalmente a igreja, que é afetada também pelas teologias contemporâneas, liberais, que querem fazer a adequação da Bíblia aos conceitos heréticos e humanistas.
Às vezes a gente ouve por aí conceitos humanistas em que as pessoas pregam mais o egocentrismo, falam de felicidade para si, e que muitas das vezes que você tem que viver feliz. Não é pecado você viver feliz. É bom você viver feliz. Paulo, ele diz que ele sabia se locomover em todas as situações. Ele sabia sobreviver com pouco, com muito, estar alegre ou estar triste. Então, o mundo hoje está com o conceito de altas ajudas para ter uma vida feliz, pensando unicamente em si. E, às vezes, uma vida terrena, dizendo que todos nós vamos para o cemitério. Sim, vamos para o cemitério, mas nesse conceito humanista, a vida termina ali. Isso nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com esses autoestímulos, autoajudas, que são totalmente egocentrismo humanista e que morre aqui. Não se fala numa vida futura, uma vida pós-túmulo, a eternidade. Então, temos que ter muito cuidado, os crentes hoje em dia. Nós não podemos engolir tudo que ouvimos. Nós temos que ir para a palavra como os bereanos. Nós temos que olhar que a nossa vida, a felicidade, se você não tiver felicidade aqui, que ninguém tem na plenitude, quando eu falo felicidade humana, mas nós temos felicidade espiritual. Nós somos servos de Deus, ainda que estejamos na luta, ainda que estejamos em tribulação, nós somos felizes. Nós somos felizes, porque a nossa perspectiva não é de uma felicidade, se não tivermos a total felicidade aqui na Terra, nós teremos uma felicidade eterna. É para lá que nós temos que olhar. A nossa visão tem que ser para lá. Cuidado com esse autoajuda, com esses altos estímulos de felicidade humana. Devido a esses conflitos, é necessário que todos nós possamos, sem exceção, principalmente aqueles que estão um pouco melhor espiritualmente, não descartar, não matar ou não fazer o irmão mais doente do que já está. Mas, neste momento, exercermos cada um este ministério glorioso, que é o de confortar e consolar os mais necessitados. Não podemos exercer esse ministério se não tivermos empatia. O ministério da consolação, se nós não tivermos empatia, nós não vamos exercer na sua plenitude. É difícil, irmão, mas nós podemos nos esforçar, dar um pouco mais de nós. O que é empatia? É você se posicionar no lugar do seu semelhante. E existem 3 componentes nesse processo da empatia que é bom nós observarmos para que nós possamos exercer melhor o ministério da consolação. Esses 3 componentes principais que precisamos colocar em prática, mas antes, porém, não podemos abrir mão de pedirmos a orientação de Deus, mediante a oração, conforme a palavra de Deus.
sob a direção do Espírito Santo de Deus. Os três principais componentes da empatia. Precisamos compreender a outra pessoa e de que forma ela enxerga o mundo. Isso na psicologia se chama empatia cognitiva. Primeiro você tem que compreender essa pessoa, a situação dela e de como ela vê o mundo. Não para que você possa condená-la, mas que você possa trazê-la para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a respeito da necessidade pela qual a pessoa está passando. O segundo componente é você sentir a dor da mesma forma que ela sente. É você se colocar no lugar dela e você trazer para si aquela dor que ela está sentindo. Essa é chamada de empatia emocional. É você sentir a dor daquela pessoa. A palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram. E para você chorar é preciso que você assuma interiormente a dor daquela pessoa. Em terceiro lugar, a empatia solidária. É aquela que não só compreendemos, mas nós podemos sentir solidário a elas e passamos a nos mover para ajudá-la. O exemplo, Jesus com Lázaro. Jesus sentiu a empatia emocional, como também a solidária. Por que solidária? Porque Jesus caminhou até o lugar aonde Lázaro estava enterrado, estava sepultado. Solidário, ele foi solidarizar, ele foi fazer alguma coisa. Não adianta eu sentir a dor e não mover do meu lugar para que eu possa ajudar aquela pessoa, sendo solidária a ela nas suas aflições. Não há ministério da consolação sem que possamos ouvir a outra pessoa. Precisamos ouvir. Os amigos de Jó foram empáticos a Jó. Ouviram a Jó, mas condenaram a Jó. O Ministério da Consolação não é para você condenar, é você levar a palavra que possa trazer ou amenizar a dor daquela pessoa. Tiago, capítulo 1, versículo 9, a parte B. Mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, no Ministério da Consolação, eu e você precisamos ouvir aquela pessoa, deixar ela se desabafar, ela falar tudo, para que nós possamos aí
entrar com a palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, para a gente poder trazer algo melhorado em relação à situação em que ela está vivendo. Zacarias, capítulo 8, versículo 16, diz: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com seu companheiro. Nada melhor, meu irmão, do que na consolação você falar a verdade, não trazer palavras que são palavras filosóficas, mas trazer a palavra da verdade, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que dá vida às pessoas, que é a palavra de Deus. Quem não ouve demoradamente o seu semelhante na consolação, provavelmente não ouvirá mais o próprio Deus. Se eu não amo o meu irmão que está do lado, como é que eu vou amar a Deus que está distante? Nos versículos 3 a 5, veremos que Deus deve ser exaltado pelo que ele é. Paulo exalta a Deus pelo Pai que o Senhor é e que consola os seus filhos, no versículo 3. Nos conforta em nossas lutas e assim podemos consolar os que estão passando por provações. Os sofrimentos e as humilhações de Cristo nos abençoaram e através dele há muita consolação. Então, as aflições, e Cristo passou o seu sofrimento, a sua angústia, a sua integridade física, moral e até espiritual foram atingidas, e ele sofreu muito. Para quê? Para que nós pudéssemos ser consolados. É por isso que ele diz assim: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, aquilo que eu falei antes, no início, como é bom você pregar aquilo que você já passou na sua vida. Tem mais embasamento, você tem mais confiança para você passar para a pessoa, porque você passou por aquilo. Então, Cristo, através dos seus sofrimentos, ele pôde trazer essa palavra, falando: pode ter aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Deus é o Deus de consolação. Não há consolação a não ser em Deus. Ele emana toda sorte de consolo para a nossa vida. Só nele nossa alma encontra abrigo e refúgio. Eu vi um certo pastor pregar, foi domingo à noite, tarde à noite, desse domingo, e ele estava enumerando dezenas de autoajuda. O povo hoje em dia estão atrás de autoajuda. Queridos irmãos, queridas irmãs, a nossa ajuda, ela vem do alto, ela vem do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, é Ele que nos ajuda. É a verdadeira ajuda, porque ela é a verdadeira solução. Paulo relembra
que seu sofrimento resultou em consolação para os irmãos em Corintos. Pelas suas prisões, pelos açoites, ele abençoava a igreja de Cristo. Outro exemplo aqui, Paulo abençoava a igreja de Corintos, fundamentado naquilo que ele estava passando, dava ânimo. Olha, eu venci. Ele diz que, em certo momento, nesse capítulo que nós lemos aqui, é o 11, ele diz que chegou o momento de se desesperar. Mas Deus deu consolo para ele. Assim como ele deu consolo para Paulo, Paulo também estava consolando os irmãos de Corinto. E que nós possamos, com as nossas experiências em Cristo Jesus, nós também possamos, mediante a palavra, poder confortar e consolar aqueles que estão na tribulação. Segundo lugar, Deus é exaltado pelo que faz por nós. Paulo fala isso. Ele, Deus, nos conforta em toda tribulação. Paracleses, que significa encorajamento, conforto, consolação, denota ficar ao lado de alguém e encorajá-lo. Esse é o ministério da consolação. O que a palavra de Deus diz? Que o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Ele está ao nosso lado, ele caminha conosco. Ele é aquele que nos encoraja. Muitas das vezes queremos desistir, você ou eu, ou qualquer um de nós que estamos nessas aflições, nessa agonia. O Espírito Santo está contigo, está comigo, está nos consolando, está nos confortando, está nos encorajando a prosseguir na luta. Eu tenho uma outra coisa que eu tenho visto, é que às vezes a gente fala, Senhor, tira essa tribulação, tira, a gente ora pedindo para acabar logo com essa história. E eu vejo na oração de Jesus, eu estava prestando atenção, que na oração de Jesus, no Getsêmani, ele pede para passar o cálice. Mas se não for possível, ou seja, seja feita a sua vontade soberana. Ou seja, me dá graça para eu suportar. Às vezes, na tribulação, fazemos somente uma oração para que a tribulação passe o mais rápido possível que acabe. Não é pecado você pedir, não. Mas também nós temos que fazer a segunda oração. Deus, se não for possível, se é da segunda sua vontade, me dá graça. Por isso que o Senhor diz para Paulo, olha, Paulo, a minha graça te basta. Ele orou, pediu para que Deus solucionasse aquele problema. Mas Deus disse assim, olha, Paulo, tem uma segunda... Ele não disse isso, mas a gente poderia parafrasear aqui. Olha, você não pediu isso, mas eu vou te dizer, eu vou te deixar aí e você fica na minha graça, porque na minha graça você vai conseguir caminhar. Ele nos conforta em toda tribulação, paraclese, encorajamento, conforto, consolação, denota ficar ao lado de alguém e encorajá-la, enquanto ela estiver sendo provada. Deus não é uma fonte passiva. Deus não é uma fonte passiva. Mas Deus é um agente ativo de toda a consolação. É Ele quem nos conforta. É Ele que nos anima em toda a nossa tribulação. A tribulação gera experiência. A experiência gera esperança.
Não é assim? Ou melhor, a tribulação gera paciência. A paciência gera experiência ou esperança, ou não sei a sequência certa. Então, a tribulação, ela tem um objetivo para com as nossas vidas. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos dar glória a Deus em tudo. Porque Deus não permite tribulação a nós, irmãos, para que não seja edificante para as nossas vidas. Antes de Deus trabalhar por meio de você e de mim, Deus trabalha primeiro em nós. Nós somos as ferramentas. E essas ferramentas precisam ser afiadas. O sofrimento do cristão é o fogo que nos depura, nos limpa e fortalece-nos. Pelo sofrimento, Deus nos leva para o deserto, mas Ele não nos destrói. Muito pelo contrário, Ele faz construir em nós um ser mais forte, um ser mais habilitado para que possa fazer melhor a sua obra. Por último, Deus deve ser exaltado pelo que Ele faz através dessa ferramenta que foi afiada no sofrimento, no deserto, no vale. Ele é exaltado através de você. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O consolo dele é realizado em nós. Não somos um reservatório, mas um canal de consolação divina. Ou seja, você e eu não somos o mar morto. Nós somos o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, em que há vida. Do mar. Ok? Está me ouvindo, Léo? Léo? Bem, tinha travado um pouquinho, mas voltou. Ok. Então, como eu estava falando, há cristãos que são verdadeiros mar da Galileia, cheio de vida, que alimentam outros, que consolam outros. Mas, infelizmente, há outros cristãos que é um verdadeiro mar morto, sem vida. Infelizmente, quem está morto não pode proclamar a vida. Não, o consolo de Deus é realizado em nós. Não somos um reservatório, mas um canal da consolação divina. Somos consolados para sermos consoladores.
Deus nos abençoa para sermos abençoadores. E concluindo, as angústias, as tribulações pelas quais passamos, elas são pedagógicas. Deus não desperdiça o sofrimento da nossa vida. Nossas aflições têm um propósito, têm um objetivo. Nossas feridas são fontes de consolos. As tuas lágrimas, as minhas lágrimas, tornam o óleo terapêutico, um colírio para os olhos das pessoas e para os nossos olhos. Nossa experiência é um instrumento de encorajamento para as outras pessoas. As lutas que o apóstolo Paulo passou não foram castigo por algo que ele havia feito, mas sim uma preparação para algo que ele faria, que era consolar os necessitados. Quem sabe você está passando por esse sofrimento, lágrimas, dores físicas ou emocionais. Quero te dizer que elas são fontes para que você possa, ao abrir a sua boca, você pode ter fundamentação maior para consolar os necessitados. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Dá uma boa noite e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus, amém. Muito obrigado, pastor Edivaldo. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério. Obrigado por mais esse ensinamento para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós agradecemos, amém. Pedidos de oração, continuar orando pelos que estão enfermos, né, por aqueles que estão convalescentes para que se recuperem. Orar pela família, né, do irmão Juvenal. Infelizmente, a irmã dele não resistiu e partiu, né? Que Deus console e conforte o coração de toda a família, em nome de Jesus. Continuar orando também pelos que estão trabalhando, estão na linha de frente, se esforçando e lutando contra essa pandemia. Amém? Lembrando que domingo, às 19 horas, teremos culto presencial na igreja, culto de varões. Domingo, às 19 horas, será presencial na igreja. Então, irmãos, participem, convidem alguém também para participar, amém? Glórias a Deus. 9 horas da manhã do domingo, Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica permanece online pelo aplicativo do Google Meet. Então, 9 horas da manhã, Escola Bíblica no domingo. E às 19 horas, culto de varões. Amém? Glórias a Deus. Esta irmã Hélia Margarete que faça a oração encerrando o culto e orando por esses pedidos. Amém? Missionária Hélia. Glórias a Deus, aleluia. Missionária aérea, está me ouvindo? Glórias a Deus. Aleluia. Está com algum problema, não está conseguindo ouvir? Peço a irmã Norma, então, pode orar, encerrando?
Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Os irmãos estão me ouvindo? Amém? Amém, irmão. Ah, glória a Deus. Irmão Railan, pode orar? Amém, a gente está ouvindo. Estamos ouvindo. Glória a Deus. Irmão Railan, pode orar encerrando o culto, amém? Amém, né? Amém. Paz do Glória Senhor para todos. Vamos orar. Agradecer a Deus e pelo que foi feito essa noite. Ora, Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai, vamos te agradecemos por essa oportunidade de ter ouvido uma palavra, Deus, nesta Deus, pela palavra, palavra, que possa consolar cada coração, consolar a vida do nosso irmão Juvenal, que a sua família, de para toda nos a sua consolar, parentela. Que você possa abençoe estar para que nós possamos na vida consolar. de cada um, consolando os Estende tuas mãos sobre Pai, os que o Espírito Santo que possa estão doentes, estar nos capacitando recuperar a cada saúde, dia, que nós possamos, ó Deus, estar praticando a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, assim nós te pedimos. em nome de Jesus, nós Em nome te agradecemos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém. Amém. Amém.